Na Bielorrússia, o regime de Lukashenko está se preparando para declarar estado de sítio no país em meio a mais um exercício militar das tropas russas e bielorrussas. Ao mesmo tempo, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexandr Syrskyi, declarou que a liderança russa planeja formar 10 novas divisões até o final do ano. 2, aliás, já foram criadas, e tudo isso indica que o Kremlin pode tentar novamente envolver a Bielorrússia na guerra, porque as novas disposições sobre os motivos pelos quais o estado de guerra pode ser declarado na Bielorrússia são extremamente absurdas. Nesse sentido, vale a pena prestar atenção à doutrina militar reescrita da Bielorrússia, na qual, por exemplo, a mobilização dos bielorrussos pode ser motivada pela mobilização na Ucrânia, ou, por exemplo, uma ameaça fictícia da OTAN, ou uma ameaça à vida pessoal do próprio Lukashenko, ou uma ameaça de algum tipo de golpe de Estado, ou a ameaça do envio do regimento Kastus Kalinovsky para as fronteiras da Bielorrússia, e assim por diante. Ou seja, lá estão apertando os parafusos ao máximo, e é óbvio que Lukashenko está realmente se preparando para declarar estado de guerra. Vamos analisar tudo isso. Sou Alexei Pech. A seguir falaremos sobre tudo em sequência. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu e, claro, não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pech News. O link está na descrição do vídeo. Então, o Ministério da Defesa de Belarus iniciou mudanças legislativas que, teoricamente, permitem impor a lei marcial no país devido à guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia. O projeto de lei sobre a alteração das leis relativas à garantia da segurança militar e defesa já foi encaminhado para análise na Câmara Baixa do Parlamento de Belarus. Primeiro, vamos passar rapidamente por esse documento e depois vamos analisar as armadilhas e nos aprofundar nesse projeto de lei, pegar algumas citações dele e analisá-lo completamente. Então, o projeto de lei prevê a harmonização dos termos nas leis com a doutrina militar que Lukashenko alterou no ano passado, bem como a adequação a ela. As competências do presidente, Conselho de Segurança, Ministério da Defesa e Estado-Maior-General. O projeto de lei também prevê a especificação das tarefas do Exército e das funções do Estado-Maior na área de segurança militar e defesa armada do país, bem como a lista de ameaças militares que podem servir de base para a introdução da lei marcial. Bem, agora o mais importante. Nas leis da Bielorrússia será registrado, cito, um ataque armado contra o Estado da União por parte de qualquer país ou coalizão será considerado motivo para a introdução da lei marcial no território da Bielorrússia. E como vocês sabem, a Rússia há muito tempo é um Estado aliado da Bielorrússia e em Moscou garantem que foi a Ucrânia que atacou seus próprios ocupantes. E não são apenas os russos iludidos que consideram isso como seu. Vale lembrar que os exercícios militares conjuntos da Rússia e da Bielorrússia, Zapad 2025, durante os quais tropas são deslocadas para as fronteiras, já estão planejados para meados de setembro. Em Moscou, afirmam que as manobras terão caráter exclusivamente defensivo e visam treinar ações em resposta a uma possível agressão contra o chamado Estado da União. Mas nós já sabemos muito bem que em 2022 a Rússia também estava apenas realizando exercícios e no final acabou atacando a Ucrânia em grande escala, inclusive a partir do território da Bielorrússia. Ao mesmo tempo, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexandr Syrskyi, alertou que sob o pretexto desses exercícios pode estar ocorrendo a formação secreta de grupos ofensivos de tropas. E aqui a declaração da lei marcial na Bielorrússia vem muito a calhar. Hoje mesmo, Syrskyi alertou que a liderança russa planeja formar 10 novas divisões até o final do ano. Vale ressaltar que uma divisão é a principal unidade tática em vários ramos das Forças Armadas, contando de 6 a 25 mil soldados. O número exato depende do ramo das tropas e da finalidade específica da divisão. Uma divisão pode ser composta por várias brigadas ou regimentos. E existem muitos tipos diferentes de divisões, como infantaria, mecanizadas, blindadas, paraquedistas e assim por diante. Agora vamos analisar com mais detalhes a nova legislação da Bielorrússia, porque há muitos pontos interessantes por lá. O novo projeto de lei sobre o estado de guerra na Bielorrússia é pequeno, literalmente com 4 artigos, mas muito abrangente. Os 3 primeiros artigos contêm uma lista de alterações nas leis de defesa. O texto aborda a terminologia relacionada às Forças Armadas da República da Bielorrússia. Aliás, na nova redação estão expostas as tarefas das Forças Armadas em tempos de paz e de guerra, suas funções do Estado-Maior-General
e o artigo sobre o estado de guerra. Lá, os fundamentos para introduzir o estado de guerra foram atualizados. O quarto artigo detalha o procedimento para efetivar as alterações. Engraçado que agora estão acalmando os bielorrussos, dizendo que na verdade todas as novidades são só terminologia, nada além disso, então não fiquem assustados. Dizem que, como foi adotada uma nova doutrina militar em 2024, é necessário que em várias leis militares, aprovadas em anos diferentes, haja uma uniformidade nos conceitos e não se criem lacunas. Mas aqui está outro motivo muito mais revelador de por que essa legislação está surgindo. Esse é um novo poder constitucional da chamada Assembleia Popular de toda a Bielorrússia, cujo chefe é quem? Claro, o ditador Lukashenko. E agora praticamente todas as decisões militares estão concentradas nessa Assembleia Popular de toda a Bielorrússia, inclusive a declaração de estado de guerra. Na prática, isso significa que Lukashenko pode declarar estado de guerra no país por conta própria. Porque a Assembleia Popular de toda a Bielorrússia é apenas um análogo absurdo do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, onde existe apenas uma fachada de tomada coletiva de decisões. E agora ouçam qual é o motivo para que Lukashenko declare estado de guerra. E agora uma citação do projeto de lei. O item 25 fala sobre ameaças militares internas. Isso inclui a criação de formações armadas ilegais, confronto armado entre diferentes camadas da sociedade bielorrussa por motivos ideológicos, políticos e outros, bem como atentado contra a vida do presidente e sua morte. Sabe o que isso significa? Se os bielorrussos decidirem protestar contra o ditador Lukashenko, ele pode não apenas enviar o exército contra o povo, mas até mesmo declarar estado de sítio no país. Agora, os bielorrussos simplesmente não terão nem chance. A seguir, mais uma citação do projeto de lei. O item 28 da doutrina militar contém uma lista de potenciais perigos militares externos para a República da Bielorrússia no nível de ameaça militar. São formas híbridas de ataque, que podem se disfarçar e não parecer um ataque. E esse é um momento realmente interessante que indica o grau de medo de Lukashenko diante dos voluntários bielorrussos que lutam ao lado da Ucrânia. A questão é que está escrito lá, e a propaganda bielorrussa já está dizendo isso, que se o regimento Kastuzia Kalinovskogo se aproximar, atenção, se aproximar da fronteira com Belarus, Lukashenko imediatamente declarará estado de guerra. Na legislação agora está claramente estabelecido que, se forem formadas algumas organizações estranhas com base em pontos de vista ideológico-políticos que não coincidam com a linha do partido de Lukashenko, então é preciso declarar estado de guerra e combater. Vamos em frente. Citação: desdobramento de formações estrangeiras na fronteira, escalada do conflito armado no território do nosso aliado, a Rússia, ataques à infraestrutura, bem como o posicionamento de armas de destruição em massa em países vizinhos. Isso ainda não é um ataque militar direto, mas também é motivo suficiente para o estado de guerra, e isso provavelmente é o mais importante. Lukashenko fala claramente aos bielorrussos: se a Rússia estiver à beira da derrota, os bielorrussos serão mobilizados e enviados para a guerra contra a Ucrânia. E agora isso está claramente registrado na doutrina militar da Bielorrússia e na legislação, que se a Rússia estiver em guerra com alguém, o Estado da União é obrigado a declarar estado de guerra, mobilizar seus cidadãos e enviá-los para lutar pelo Estado da União. E também está previsto um ponto de que o motivo para declarar estado de guerra e mobilizar os bielorrussos pode ser até mesmo a declaração de mobilização em um estado vizinho, ou seja, na Ucrânia. E está especificado separadamente que, se a OTAN mover tropas ao longo da fronteira da Bielorrússia, Lukashenko também declarará estado de guerra. E o mais interessante é que, se o estado de guerra for instaurado de acordo com a nova legislação, todo o poder, inclusive o comando das tropas, passa pessoalmente para Alexander Lukashenko. Essa é a situação na Bielorrússia. Vou encerrar por aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.